Vamos mostrar agora a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia mista. Né? Lembrando que cadeia mista é quando a gente tem uma cadeia fechada associada a uma cadeia aberta. Na verdade é como se fosse uma cadeia fechada e ramificada. Tá bom? É isso que a gente chama de cadeia mista. Mas se quiser chamar nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada ramificada, tudo bem. Tá? É tranquilo isso aqui. Nós vamos seguir basicamente, gente, as mesmas regras. Tá? Sendo que aqui tem algumas peculiaridades. Porque se é uma cadeia fechada, o ciclo, né, a cadeia fechada, ela já funciona como sendo a cadeia principal. Tá? Aí o detalhe da numeração tem uma diferença também lá da cadeia aberta. Né? Porque na cadeia aberta a gente começa por uma extremidade. Né? A extremidade mais próxima do grupo funcional, ou da insaturação, ou da ramificação. Aquela ordenzinha de prioridade lá que vocês viram. Tá bom? E nesse caso a gente não tem as extremidades. O ciclo é a cadeia principal, e aí nós vamos ver aqui, né, algumas peculiaridadezinhas que temos quanto à questão da numeração. Tudo bem? Vamos então aqui a esse primeiro exemplo. Ó, essa cadeia fechada aqui é um ciclopentano, né? Se eu não tivesse aqui esse radical metil, esse grupo metila, isso aqui seria o ciclopentano, tá? Só que nós temos aqui um substituinte, nós temos o grupo metila substituído na cadeia do pentano. Tá bom? Então como é que a gente vai fazer nesse caso? Gente, a cadeia principal é o ciclopentano, tá? E nesse caso, gente, essa regrinha que eu vou falar aqui, ela tanto vale para ciclano, como também vale para aromático, tá? Esses derivados de benzeno aí. O raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é o ciclopentano. Quando eu tiver só um substituinte, uma única ramificação, tanto no ciclano quanto no aromático, eu não preciso numerar. Tá? Então, qual é o nome desse composto bem aqui? Ó? Basta eu falar metilciclopentano. Certo? Isso já é o nome completo dele. Ué, Rogério, mas como é que eu vou saber aqui onde é que está esse grupo metila? Não precisa dizer o número. Porque, na verdade, qualquer um dos 5 carbonos que eu coloque, dá no mesmo. Tá? Metilciclopropano, metilciclobutano, etilciclohexano. É só um, então nem precisa numerar. Tudo bem? Essa cadeia principal aqui é o benzeno. E aqui nós temos um grupo metila substituído, né? Um substituinte. Tá? Como é que fica então o nome desse composto? Fica simplesmente, gente, metilbenzeno. Metilbenzeno. Tá? Eu nem preciso numerar para dizer que isso aqui está no carbono 1, metilbenzeno. Não precisa. Tá? Porque, na verdade, gente, em qualquer um dos 6 carbonos do metil que tivesse qualquer um dos 6 carbonos do benzeno que tivesse o metil, daria no mesmo. Tudo bem? Muito bem. Essa cadeia principal aqui é o ciclohexano. Isso bem aqui é um radical metil, isso aqui é um radical etil. Portanto, eu tenho 2 substituintes. Prestem bem atenção, porque a gente tem uma regrinha específica aqui para 2, tá? E isso vale tanto para um ciclano, como também para um derivado do benzeno, tá? Então, nesse caso aqui, eu devo começar pelo metil ou pelo etil? Quando eu tiver 2 substituintes, eu devo obedecer, né, para a numeração, eu devo obedecer a mesma regra de citação. Aqui tem o metil e o etil. Quem é que eu cito primeiro? O etil. Pois então eu começo a numeração pelo etil. Certo? Então o carbono em que está o etil é o carbono 1. E aí eu sigo ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, de modo que eu encontre os demais carbonos, a outra, né, que são 2, a outra ramificação no menor número possível. Se eu seguir aqui no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter o metil no carbono 5. Se eu seguir no sentido anti-horário, 1, 2, ele vai estar no carbono 3. Portanto, a numeração que eu prefiro é essa, porque aí a outra ramificação fica no menor número possível. Tudo bem? Então, como é que fica o nome disso aqui? 1-etil, 3-metil, 3-metil, e aí a cadeia principal é o ciclohexano. É o ciclohexano. Tudo bem? A cadeia principal é o ciclohexano. Tem 2 substituintes, metil e etil.
Como é que eu vou numerar quando são 2? Começa pelo carbono que tem a ramificação que tu vai citar primeiro. Ou seja, que vem primeiro na ordem alfabética. Isso aqui é para quando são 2 substituintes. Tá? Rogério, se forem mais de 2, aí esquece ordem alfabética. Essa história da numeração. Tá? O que vale para quando tiver quando tiver mais de 2 substituintes é simplesmente a menor numeração, os menores números. Tá? Então, se eu chamar esse aqui de 1 e seguir no sentido horário, fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que eu fiquei com uma ramificação no carbono 1, uma no carbono 2 e outra no carbono 4. Certo? Se eu tivesse começado por esse carbono, aqui seria 1, 2, 3, 4. Eu teria substituição no carbono 1, no 3 e no 4. Vê que esses números aqui são maiores. Eu prefiro os menores números. Se eu começasse pelo etil, aí mesmo nem quer dar número grande, né? Porque esse aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Ficaria 1, 2, 5. Está percebendo como a numeração é maior? Então qual é que eu prefiro? 1, 2, 4. Entenderam, gente? Eu vou repetir aqui. Vou repetir desde o início. Tá? Como é que eu numero cadeia de ciclano e do benzeno? Só é um substituinte, não precisa numerar. Não precisa, só um não precisa. São 2, tu numeras começando pelo carbono que tem um radical que tu vai citar primeiro. Ou seja, obedecendo a ordem alfabética. Tá? 3 ou mais, quer dizer, mais de 2, aí tu simplesmente pega os menores números possíveis. Numera de tal forma que tu obtenhas os menores números possíveis. Tudo bem? Então, aqui, agora, na hora de citar, na hora de escrever, aí é a ordem alfabética. Tá? Aqui tem radical metil e etil. Quem é que nós citamos primeiro? O etil. Então, fica 2-etil, certo? 1,4 dimetil, 1,4 dimetil, e a cadeia principal é o benzeno, certo? Então o nome desse composto fica 2-etil, na hora de citar eu cito primeiro a ordem alfabética, essa citação continua valendo. Aquela história dos menores números aqui é só para numeração, tá bom? 2-etil, 1,4 dimetil, benzeno. Repetindo, só tem um substituinte, não precisa numerar. São 2, especificamente 2, a ordem de numeração é a mesma de citação, ou seja, ordem alfabética. 3 ou mais substituintes, o que te interessa é simplesmente os menores, são simplesmente os menores inteiros, os menores números possíveis, tá bom? Vê lá quais as possibilidades, o que te der a menor numeração é isso que tu vai ficar. Agora, na hora de citar, eu sempre cito em ordem alfabética. Tudo bem? Gente, aqui cabe um comentáriozinho especial que é acerca do metilbenzeno, tá? Esse composto metilbenzeno, ele é comercialmente conhecido com o nome de tolueno, tá? Tolueno é o solvente na cola de sapateiro, cola fórmica, portanto, é uma substância bem conhecida e bem importante aí do ponto de vista industrial. Tudo bem? Quem é o tolueno? É o metilbenzeno. Esse nome tolueno é muito usado. Vocês vão ver aí na química orgânica. Tá? Tolueno é um nome comercial, é um nome trivial, mas é o nome pelo qual mais se chama o metilbenzeno. É muito comum isso aqui na orgânica, tá, gente? É muito comum, às vezes, o nome usual, um nome comercial, se sobressair ao nome oficial das substâncias. Tem muito isso. Acetileno, o etino, né? Ele é muito mais conhecido com esse nome acetileno do que etino. Tá? O tolueno é outro exemplo, ácido acético é outro exemplo, a gente vai vendo aí, tá? Outros. Vamos lá. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, e aí a gente tem um caso especial, que é quando eu tenho 2 substituintes no benzeno. Tá? Se eu for substituir 2 hidrogênios do benzeno por aqueles radicais, eu tenho 3 possibilidades de numeração.
tá? A regra de numeração vale aqui. Tranquilo? Segue numerando pelo começa a numeração pelo carbono que tem o radical que tu vai citar primeiro. Ah, mas nesse caso são iguais, metil e metil. Aí tanto faz, né? Então, ó, se eu chamar esse carbono bem aqui de 1, esse aqui vai ser o 2. A numeração está no sentido horário. Se eu chamasse esse aqui de 1 e viesse no anti-horário, daria 1,2 do mesmo jeito, tá? Como é que nós chamamos dois radicais metil de metil, tá? Então, todos esses três compostos aqui, esse e esse, são dimetilbenzeno, tá? Só que esse aqui, nesse primeiro exemplo que eu estou colocando, os radicais metil estão nos carbonos 1 e 2. Nesse segundo exemplo, estão nos carbonos 1 e 3. E nesse último exemplo, nos carbonos 1 e 4. Certo? Então, esse aqui é dimetilbenzeno, esse aqui é dimetilbenzeno, esse aqui é dimetilbenzeno. Só que esse aqui é o 1,2 dimetilbenzeno. Esse aqui é o 1,3 dimetilbenzeno. E esse aqui é o 1,4 dimetilbenzeno. Certo? 1,2, 1,3, 1,4 dimetilbenzeno. Tá? Essa aqui é uma observação importante, que a gente usa muito, mas muito mesmo em química orgânica, tá, gente? Isso aqui é válido especificamente para o benzeno e quando nós temos dois substituintes. Todas as vezes que nós tivermos dois substituintes no anel benzênico, no benzeno, eu posso trocar a numeração 1,2 pela palavra orto, ou simplesmente por essa letra O minúscula. 1,3 meta, 1,4 para. Orto, meta, para. 1,2, 1,3, 1,4. Mas isso é específico para a cadeia do benzeno. Tudo bem? Então, se isso aqui é 1,2 dimetilbenzeno, eu posso chamá-lo de orto dimetilbenzeno. O 1,3 dimetilbenzeno, gente, eu posso substituir essa numeraçãozinha 1,3 pela palavra meta. Então fica meta dimetilbenzeno. E o 1,4 eu substituo pela palavra para. Os três são dimetilbenzeno. Só que esse é 1,2, esse é 1,3, esse é 1,4. O 1,2 eu posso chamar de orto, o 1,3 posso chamar de meta, o 1,4 posso chamar de para. Orto dimetilbenzeno, meta dimetilbenzeno, para dimetilbenzeno. Tudo bem? E esses três compostos, os dimetilbenzeno, eles são comercialmente conhecidos como chilenos, com X. Chilenos. Por que eu estou botando no plural? Porque tem o orto chileno, o meta chileno e o para chileno. Esses são compostos, são solventes aí derivados de petróleo, a gente vai falar disso mais na frente, tá? Que tem uma importância industrial boa, porque é bastante usado, apesar de serem bastante prejudiciais, serem bastante cancerígenos, mas os chilenos ainda são muito utilizados, tá? Quando vocês verem alguém se referindo a um ou mais compostos por esse nome, chileno ou chilenos, nós estamos falando desses três. O que é um chileno? É um dimetilbenzeno. Por que eu estou falando um? Né? Porque tem o orto, o meta e o para. Qual deles? Tranquilo? Dimetilbenzeno, chilenos. Tem o orto chileno, o meta chileno e o para chileno.